Olá pessoal, vamos resolver agora a questão 143 do Enem 2013. Bom, essa questão é assim. Uma indústria tem um reservatório de água com capacidade para 900 metros cúbicos. Quando há necessidade de limpeza do reservatório, toda a água precisa ser escoada. O escoamento da água é feito por 6 ralos e dura 6 horas quando o reservatório está cheio. Bom, isso aqui se trata de uma regra de 3, tá certo? Composta. Então vamos relacionar aqui inicialmente as grandezas. Né? A gente tem aqui a capacidade, né, que é a nossa primeira grandeza, que é 900 metros cúbicos. Depois nós temos o número de ralos, né? São 6 ralos. Então temos aqui uma segunda grandeza que é o número de ralos. Inicialmente são 6. E temos o tempo, né, de escoamento, que no caso aqui é de 6 horas. Então, a terceira grandeza, tempo, 6 horas. E ele diz aqui o seguinte, ó, esta indústria construirá um novo reservatório com capacidade de 500 metros cúbicos. Então, aqui em capacidade eu vou ter agora 500 metros cúbicos, cujo escoamento da água deverá ser realizado em 4 horas. Então, aqui em tempo, eu vou marcar aqui 4 horas para o novo reservatório. Quando o reservatório estiver cheio. Os ralos utilizados no novo reservatório deverão ser idênticos aos do já existente. É preciso ser idêntico para que a gente possa conseguir fazer a comparação, tá? Entre o reservatório, o primeiro reservatório e o segundo. E o que ele quer saber, né, é a quantidade de ralos. Ou seja, aqui em ralos eu vou colocar X, né, que eu não sei aqui quanto que é. Bom, essa aqui é uma regra de 3 composta. Por que é uma regra de 3 composta? Porque eu estou aqui com 3 grandezas. Sempre que eu tiver mais de 2 grandezas, trata-se de uma regra de 3 composta. E aí, para resolver essa regra de 3, eu primeiramente faço aqui a razão, escrevo, né, a razão da grandeza onde aparece a variável, que no caso aqui é o número de ralos, a grandeza, aliás, a razão 6 para x, e essa razão vai ser igual às outras duas, tá? Ao produto das outras duas. Só que essas duas aqui eu vou ter que saber se elas são diretamente ou inversamente proporcionais ao número de ralos, ok? E aí vem uma pergunta bem simples. Você faz a você mesmo. Se eu tiver que esvaziar uma quantidade menor de água, né? Se eu tiver que esvaziar uma quantidade menor de água, que é o caso aqui, eu vou precisar então de menos ralos, ok? Se eu quiser fazer isso num determinado tempo. Então significa que essas duas grandezas são diretamente proporcionais, porque quando eu diminuo essa também diminui. Ok? Então, você, quando tem uma grandeza diretamente proporcional, você simplesmente monta a razão na ordem com que aparecem os valores aqui. Primeiro 900, depois 500. Essa grandeza vai ser multiplicada, essa razão, né, vai ser multiplicada por essa razão aqui dessa outra grandeza. Ok? Bom, preciso saber se essa grandeza é diretamente ou inversamente proporcional ao número de ralos. Aí vem de novo a pergunta. Se eu quiser esvaziar a mesma quantidade de água, tá? Você pensa na mesma quantidade de água. Se eu quiser esvaziar em menos tempo, que é o caso aqui, né? Que é esvaziar em menos tempo, eu vou precisar de mais ralos, né? Mais ralos esvaziando aí o reservatório. Então, diminuir o tempo aqui faz necessário aumentar o número de ralos. Ou seja, essas duas grandezas são inversamente proporcionais. Quando essa diminui, a outra precisa aumentar.
Então você, quando tem uma razão, uma grandeza inversamente proporcional, você inverte a razão. Então, em vez de 6 para 4, eu vou fazer 4 para 6. E agora está montada aqui a equação, é só resolver, ok? Bom, essa que tem zero, você cancela um zero, outro zero com outro zero, e aí você vai ficar com 9 e 5. Acontece que esse 9 pode ser simplificado com o 6. Né? Você pode dividir o 9 por 3, vamos cancelar aqui, vai ficar 3. Pode dividir o 6 por 3, e aí vai ficar 2. E em seguida simplifica o 4 e o 2. Divide por 2 vai dar 1. Dividir esse por 2 vai ficar 2. De forma que a fração vai ficar 3 vezes 2, 6. E aqui 5 vezes 1, 5. Agora é só multiplicar esse termo com esse, né? E esse com esse. Ou seja, esse está dividindo, passa para cá multiplicando. Esse está dividindo, passa para cá multiplicando. Então, vou obter 6x igual a, escrever 6 vezes 5, só para facilitar a nossa vida. Divide aqui por 6 agora. Então, você vai obter 1x. Dividir 6 por 6 vai obter 1 vezes 5, 5. Então, x é igual a 5, ou seja, 5 ralos que eu vou precisar. O que nos diz que a solução da questão é o item C, ok? Bom, obrigado e até a próxima.